Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme estar com vocês mais uma vez para continuarmos o nosso estudo das lições bíblicas da escola dominical. Uma alegria enorme estar te acompanhando ao longo desse estudo do livro de Ezequiel, falando sobre as nuances, as características e as implicações da justiça de Deus. Antes de nossa aula prosseguir, não se esqueça de verificar se você já é um inscrito aqui em nosso canal. Clique no botão inscrever-se, clique no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Também aproveite e compartilhe este programa com o máximo de pessoas que você puder através de suas redes sociais. E claro, não se esqueça de deixar aquele joinha e o seu comentário, porque é sempre muito bom ter a sua participação aqui conosco. Que Deus abençoe. Vamos então à nossa aula. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O nosso texto áureo está em João capítulo 10, versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A verdade prática diz o seguinte: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo de número 34, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Bom, esse é a leitura bíblica em classe. E nós estaremos hoje falando sobre a figura do pastorado no livro de Ezequiel e também o que as lições do livro de Ezequiel trazem para nós, igreja atual, a respeito do cargo pastoral, das responsabilidades e do chamado de pastor. Infelizmente, nós iremos falar hoje dos pastores, inicialmente no sentido ruim, no sentido de degradação, mas também veremos o padrão bíblico do pastorado perfeito. Veja bem, Ezequiel, ele ministra para Israel numa época extremamente complicada. Ele está entre os cativos, na verdade, ele está ministrando entre os cativos que estavam às margens do rio Quebar. E você vai ver que, como nós falamos na primeira aula, esse livro possui algumas nuances. Duas delas se destacam. A nuance exortativa, que é a parte que Deus ele corrige o seu povo. E quando a gente fala povo, nós estamos referindo tanto aos chefes de Judá e Israel, quanto também ao povo que era dirigido por esses chefes. Mas também é um livro de esperança, é um livro de restauração, porque diz que apesar da vara de Deus descer sobre o lombo daquele povo, apesar de Deus enviar nações inimigas, ímpias, para julgá-los, essas nações também teriam a sua vez de serem julgadas e elas também iriam presenciar a restauração do povo de Israel e do povo de Judá. Portanto, o livro de Ezequiel traz esses dois prismas. Hoje, nós iremos meditar no capítulo 34. Mas para fazer uma análise completa de Ezequiel capítulo 34, é interessante também olharmos para outras passagens desse livro. Veja bem, quando nós pegamos o livro de Ezequiel, no capítulo de número 34, nós começamos a ver que a epígrafe desse texto diz: a profecia contra os pastores de Israel. Existe aqui algumas figuras que estão localizadas especificamente, inclusive, no tópico 1 de nossa lição, que merecem ser abordadas. Se nós falamos de pastor, nós estamos falando também de ovelha.
Até porque em várias passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a figura da ovelha ela é utilizada como simbolismo do povo de Deus. Bom, nós temos algumas características da ovelha que fazem com que essa analogia seja eficaz. Primeiro, nós temos um animal que é, por natureza, dócil, fácil no seu manejo. Uma ovelha, ela é um animal que dificilmente se revolta com quem está apacentando. Ao contrário, por exemplo, do bode, que é um parente da ovelha, que possui, esse sim, uma natureza mais intempestiva, mais rebelde. Por isso mesmo que ele é também usado na Bíblia Sagrada como símbolo de casa rebelde. A ovelha também é um animal produtivo. Da ovelha você tira leite, da ovelha é possível se fabricar queijo do leite. E também a carne da ovelha é saborosa e a lã também é utilizada. Ou seja, a ovelha ela é um animal extremamente dedicado e eficiente, produtivo, frutífero. Tudo na ovelha pode ser aproveitado. Por outro lado, apesar de ser dócil e apesar de ser produtivo, é um animal muito indefeso. Diz a história, diz os criadores, que se você pegar uma ovelha e colocar ela de patas para cima, ela não consegue se levantar sozinha. Eu tenho até dificuldade de imaginar uma cena como essa, mas é assim que funciona. Inclusive, esse detalhe é citado pela própria revista. Isso faz com que a ovelha também seja um animal dependente, ou seja, depende muito do seu criador para poder sobreviver, tanto às suas limitações físicas, como também aos predadores que estão ao seu redor querendo devorá-la. Por isso que a igreja é apresentada como a ovelha. Primeiro porque, assim como a ovelha, a igreja ela obedece o seu pastor, o seu sumo pastor, que é Jesus, mas também obedece às lideranças constituídas por Deus. Uma ovelha não é rebelde, então a igreja não é ensinada também a ser rebelde. Uma ovelha é produtiva, portanto a igreja também precisa produzir. E não é apenas uma parte da igreja que precisa produzir, é toda a igreja. Assim como toda a ovelha pode ser utilizada para alimentação, criação e abrigo, a igreja também ela alimenta o mundo com a palavra de Deus, ela está posta na terra para distribuir o maná do evangelho, bem como também a igreja é abrigo, ela é proteção, ela é agasalho para quem sofre, não é? Ela é abrigo para aqueles que a procuram. Por outro lado, assim como a ovelha é dependente do seu pastor, a igreja também é dependente do seu sumo pastor, que é quem? Que é Jesus de Nazaré. Nós dependemos de Jesus. Nós não somos autossuficientes em nós mesmos. Nós não somos autossuficientes em nossas próprias forças. Porém, assim como a ovelha, ela é protegida pelo pastor e pela proteção ela tem vida, e como vida ela gera outras ovelhas, graças à proteção do bom pastor, que nos livra do nosso inimigo, que está ao nosso derredor, querer nos devorar, nós também precisamos produzir. Quem gera ovelha é ovelha. Então, quem tem que fazer a obra evangelizadora também é a igreja. Portanto, a figura da ovelha e do rebanho, tipificando o crente e a igreja, ela tem várias analogias eficientes que podem ser colocadas em prática. Agora, da mesma forma como nós temos a figura da ovelha e do rebanho, nós também temos a figura do pastor. Eu disse aqui que na Bíblia Sagrada, você vai ver que várias vezes a liderança eficiente é comparada com o pastor da ovelha. Da mesma forma como Jesus se intitula como o sumo pastor, ou, de acordo com o Salmo 23, o bom pastor. Isso por quê? Porque o pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que protege, o pastor é aquele que guarda. Da mesma forma, Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Aliás, é sempre bom destacar
que o grande guarda de Israel, e em analogia também eficiente, o grande guarda da igreja é o nosso Deus. Veja, nós não professamos a doutrina da substituição, no qual cremos que Israel saiu dos planos de Deus e a igreja foi colocada. Nós cremos que existem dois planos paralelos, o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja, para os gentios. Israel não foi arrancada do plano de Deus. Aquilo que vale para Israel foi estendido a nós. Devido ao coração duro de Israel, o plano da salvação foi estendido também para a igreja. Então, assim como Deus guarda Israel, Deus protege Israel ao longo da história, hoje Deus é o guarda da igreja. E não tosquenejará o guarda de Israel, não dormirá o guarda de Israel, não dormirá o guarda da igreja. Portanto, a figura do pastor é sempre também uma figura de liderança. É interessante porque ao longo da história, Deus trabalhou com símbolos aqui na terra para representar seres e símbolos celestiais. E assim como Deus é o nosso sumo pastor, ele colocou na terra também os pastores. Qual é o papel fundamental de um pastor? Primeiro, de um guia. Segundo, de um líder. São dois papéis que se fundem, são dois papéis que se misturam. É quase impossível dissociá-los um do outro, porque um pastor, ele vai cuidar das feridas, ele vai cuidar da ovelha e vai fazer com que aquele rebanho cresça cada vez mais. Por outro lado, ele também é um líder. Por quê? Porque ele está guiando este rebanho ao longo das estradas, ao longo dos valados, rumo ao grande aprisco, o céu. Portanto, nós podemos entender também que um pastor, ele é uma bússola que trabalha no sentido de guiar a ovelha ou guiar as ovelhas, o rebanho, rumo às regiões seguras. Muito bem. Ao longo da trajetória bíblica, Deus sempre tratou a liderança como Israel, como pastores, principalmente na boca dos profetas. Na boca dos profetas, pastorado sempre foi sinônimo de liderança. Seja ela a liderança monárquica, que é aquela liderança colocada nas mãos de um príncipe, de um rei, como também a liderança eclesiástica, aí tipificado pela figura do sacerdote e também dos profetas. Porém, Ezequiel vive numa época de caos e de convulsão social e eclesiástica. Na verdade, o verso 34 precisa ser conjugado com pelo menos outros dois capítulos do livro de Ezequiel, com o capítulo número 13, com o capítulo número 22 e com o capítulo 34. Explico melhor. O capítulo 34, que nós lemos aqui, que é o texto base, e agora eu estou entrando no tópico 2, que nós estamos falando sobre os pastores infiéis, você vê que a epígrafe já começa dizendo profecia contra os pastores de Israel. Você observa que o texto começa dizendo o seguinte: filho do homem, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a eles, assim diz o Senhor Deus aos pastores, ai dos pastores de Israel, que alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Veja bem, aqui a palavra pastores é muito mais ampla do que apenas a ideia de líder maior, ou seja, apenas a ideia de sacerdote ou de guia eclesiástico. Aqui também está abordando os profetas de Israel. Deus separa um capítulo primeiro para falar sobre os profetas. Porque observe que no capítulo de número 2, no versículo número 2, que eu acabei de ler, Deus está acusando os pastores de Israel de alimentarem a si mesmo e se esquecerem de alimentar as ovelhas. Ou seja, palavras que apenas massageiam o seu próprio ego, mas não produzem alimento eficiente para a igreja. Era exatamente isso que acontecia com o sacerdote de Israel. E com os profetas de Israel.
Porque o capítulo de número 13, que é um capítulo extremamente forte do livro de Ezequiel, o profeta é usado por Deus para falar com uma classe de liderança, com uma classe de pastores, que são os profetas. E Deus os chama na cara, de frente, de falsos profetas. Observe, o capítulo 13 começa dizendo o seguinte, ele começa da mesma forma que o 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz a eles que profetizam de seus próprios corações. Ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, eram homens que traziam mensagens que vinham da sua própria mente, que vinham das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios impulsos. Eram falsos profetas, ou profetas que, e até em alguma ocasião, puderam ter boas palavras, mas que agora, vendidos, falavam apenas aquilo que viu na telha, ou aquilo que tinha vontade de falar. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Gente, a expressão ai dos profetas é muito forte. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, especificamente nessa parte, porque nós vivemos a época dos profetas digitais, dos reveladores de Instagram, dos revelamentos em redes sociais. Pessoas que brincam com profecia, fazem troça, geram memes, ganham engajamento, achando que profecia é brincadeira, fingindo citar nomes, fingindo ter revelações, fazem duplinha de humor, tratam profecia como brincadeira. Gente, isso não é brincadeira. A expressão de Ezequiel, capítulo 13, versículo 2 e versículo 3, na verdade, ela é muito direta. A expressão é ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Ou seja, não brinque com profecia, não brinque com esse ministério, porque a palavra de Deus é dura. Ela diz, ai daqueles que fazem isso. Podendo nada de querer ganhar engajamento, inventando, dizendo, assim diz o Senhor. Ó Israel, os teus profetas são como raposas do deserto. A versão King James aqui ainda está suave. Existem outras traduções, e talvez você, professor, você, aluno que está me acompanhando, tenha uma versão dessa que diz, ó Israel, os teus profetas são como chacais no meio das ruínas. O que um chacal do deserto, da ruína, faz se te encontrar? Te devora, ou pelo menos te ataca, te machuca. Portanto, o que aqui está deixando bem claro, o que está sendo colocado aqui, é que esses falsos profetas tinham como intuito fragilizar Israel, espoliar Israel, arrancar pedaços de Israel, tá? Em vez de alimentar a ovelha. Ou seja, aqui não é comparado como pastor, é comparado como chacal, como raposa. Nenhum desses animais protege a ovelha. Pelo contrário, são predadores da ovelha. O chacal é predador da ovelha, tá? Não tiveste uma visão e não falaste de adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor o diz, embora eu não tenha falado? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque falastes vaidades e vistes mentiras, portanto, eis que sou contra vós, assim diz o Senhor. Cuidado, profeta de vitrine. Cuidado, falso profeta, que aponta e diz assim diz o Senhor. Não é brincadeira isso. Não use profecia como retórica de pregação. Ah, não, eu vou fazer uma profecia aqui porque vai impactar o povo. Não faça isso. Não faça esse tipo de retórica, de estratégia de pregação. Depois do capítulo 34, você vai ver que Ezequiel se vira agora para outra classe de liderança. E agora enfatiza dizendo, comeis ai dos pastores de Israel,
que se alimentam a si mesmo. Repare que o julgamento para esses pastores é o mesmo julgamento que Deus reserva para os falsos profetas. Ele diz, ai, gente, a interjeição ai, vinda da boca do próprio Deus, ela é tremenda. Não é brincadeira. Tá? Ele diz, ai dos pastores de Israel, que alimentam a si mesmo, que se enriquecem, que engordam, que se lambuzam na gordura da ovelha, na carne da ovelha, que arrancam, que espoliam a ovelha. Comeis a gordura, vestivos da lã, matai aquelas que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. Está dizendo aqui, vocês não cuidam, vocês só matam para comer a carne, para se lambuzar da gordura, para se vestir com a lã da ovelha, mas vocês não apacentam, vocês não orientam, vocês não cuidam. Poderiam comer o leite, beber o leite, poderiam comer o queijo, poderiam usar a lã, desde que vocês cuidassem delas, guiassem elas, trazendo para os dias atuais. Isso é uma palavra muito forte de Deus para os líderes que querem expoliar o rebanho de Deus. Pastor não é profissão para se enriquecer. Olhe para mim o que eu estou falando aqui agora. Pastor não é profissão, pastor é vocação. E vocação não é para enriquecimento. Pastores que ganham salários estratosféricos, que desfilam riquezas, que usurpam a finalidade para o quais os dízimos e ofertas deveriam ser destinadas, que criam verdadeiros impérios às custas das ofertas, dos dízimos, espoliando a obra de Deus, espoliando as ovelhas. A palavra de Ezequiel 34 é para você, ai de você, porque muitos se enriquecem em sua soberba e vaidade e se esquecem do apacentar, se esquecem do guiar. Por isso, professor, por isso, aluno, Deus está dizendo, não se preocupem. Com esses eu tratarei. É interessante porque ao longo da história de Israel, Deus diz assim, eu vou enviar uma nação ímpia para tratar com vocês. Mas quando o assunto é a liderança de Israel, Deus diz assim, fiquem tranquilos. Eu mesmo tratarei com vocês. Eu não vou deixar outra pessoa tratar. Não vou terceirizar o castigo de vocês. Vocês estão em minhas mãos. Por isso que eu digo a vocês, não deixe de congregar devido a pastor A ou pastor B. Não deixe de congregar porque houve uma incompatibilidade nisso. Fique tranquilo. Aquele falso pastorado encontrará um tratamento com Deus. Portanto, você vê aqui, Ezequiel continua dizendo, vocês não fortalecem as adoentadas, não curam aquelas que estão enfermas, não ligam aquelas que estão quebradas, não trazem novamente aquela que havia se desgarrado, não buscam a que estava perdida, mas com força e com crueldade a dominaste. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, vocês abandonaram os verdadeiros papéis de um pastor. Ele cita aqui vários papéis e dizem, e as ovelhas agora não seguem a vocês por amor, mas por medo, porque vocês são cruéis. E aí eu quero reforçar mais uma coisa. A coisa mais errada que existe é a ovelha que tem medo do pastor. Nós não temos que ter medo de Deus. O temor é sinônimo de respeito. Nós temos respeito por Jesus e por isso o seguimos. Bem-aventurado é aquele líder, aquele mestre, que as pessoas o seguem por respeito e não por medo. Bem-aventurado é o soberano em que os seus vassalos o seguem, os seus súditos o seguem por amor, por zelo e não por medo. Portanto, pastor, se você usa o terror, se você usa o medo para impor a sua autoridade, você está fugindo dos padrões bíblicos do pastorado. Se você usa a sua autoridade para ser mal educado, para ser grosso, para ameaçar, você está fugindo aos padrões bíblicos de pastorado. Porque é isso que Deus fala, dizendo, ai de vocês
que dominam as ovelhas com força e crueldade, porque elas estavam espalhadas. E aí você diz, o que acontece com eles? Na continuação, o próprio Deus diz, quais são o destino desses pastores, desses líderes ímpios, infiéis, como diz a nossa lição. E aí Deus diz, eis que eu estou contra os pastores. Veja, não é a nação que está contra, não é um povo que está contra. Deus diz, eu, o Senhor, estou contra vocês. E eu vou requerer meu rebanho de sua mão. E eu farei, e os farei cessar e alimentar os rebanhos. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentos para eles. Tá vendo? Isso aqui é o nosso próprio Deus falando que com o pastor, ele lida diretamente. Ele trata diretamente com o pastorado. Bom, nós temos aqui alguns exemplos de mau pastor. Mas aí a partir do versículo 11, você vai ver, e é o nosso tópico 3, o exemplo do bom pastor. O nosso tópico diz o bom pastor, mas a epígrafe diz o verdadeiro pastor. E olha as características do verdadeiro pastor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e a buscarei, como pastor que busca o seu rebanho. Ou seja, primeira característica do bom pastor, ele busca o rebanho. Ele vai atrás do rebanho. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele resgata a ovelha, ele não deixa ela ao léu. Pastor, líder, liderança, busque a ovelha ferida, busque a ovelha perdida, sara a ovelha perdida, religue, coloque as ataduras, as talas daquela que está quebrada, para que ela possa ter os seus ossos colados novamente. Ele continua dizendo, eu alimentarei meu rebanho, e eu os farei deitar-se, diz o Senhor, alimento e descanso. O pastorado bíblico, o pastorado bom pastor, ele produz descanso para aquele que o segue. Ele produz calma para aquele que o acompanha. E o mais importante, ele produz alimento. O bom pastor alimenta o seu rebanho, trazendo para a linguagem humana, né, e descendo do pastor, do sumo pastor que é Jesus, para o pastor eclesiástico. O pastor precisa alimentar o seu rebanho. Mas alimentar com o quê? Com firulas? Com inovações? Com coisas mundanas? Não. Alimentá-los com a palavra de Deus. Isso é o que é colocado aqui e isso é o mais importante para todos nós. Portanto, Jesus termina dizendo, Deus termina dizendo, Jesus é o nosso exemplo, né? Que inclusive é o que diz a revista, Jesus é o bom pastor. Mas Deus termina dizendo, eu os levantei uma planta de renome. Eles nunca mais serão consumidos pela fome. Assim eles saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles. E eles, a casa de Israel, são meu rebanho. Vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens. E eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Glória a Deus. O grande exemplo de pastorado que nós temos é o nosso Deus. O grande exemplo que nós temos que seguir é Deus. Portanto, se aperfeiçoe nele liderança. Encontre no sumo pastor o exemplo do papel do líder que dá a vida pelos seus liderados. Meus amigos, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Caros pastores, caros líderes, assumam as suas responsabilidades. Cuidem da ovelha do Senhor, porque como o texto de Ezequiel 34 diz, das suas mãos Deus irá requerer cada um deles. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Que o Senhor guie os seus passos. Nos vemos na próxima semana para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém.